Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar um caso muito interessante, muito importante que eu tive. Uma criança com um hemangioma gigante, um hemangioma cavernoso gigante. Um caso bem drástico. Pegava a calota craniana em todo o lado direito, entrava na órbita, rebaixava a órbita e destruía as paredes ósseas. O olho rebaixado, né? Completamente. A criança tinha diplopia, enxergava um olho normal e outro olho para baixo. E uma ptose palpebral, mais porque estava empurrando mesmo, tudo para baixo. E o resto do rostinho era normal, não era desalinhado. O grande problema era realmente a calota craniana e a órbita direita. Esse tumor, ele realmente é complicado, porque ele acaba destruindo, ele vai comprimindo aos poucos, com o passar dos anos, e vai destruindo. Não é uma destruição de um tumor maligno. O tumor benigno é diferente, ele empurra, ele vai tentando arranjar espaço. E no rostinho da criança que está em formação, os ossos vão se moldando. Então era uma criança de 11 anos com uma deformidade facial, há 7 anos com crescimento de massa expansiva na órbita e na região temporal. Tinha exoftalmia, que é o olho para fora, né? Ectopia do globo ocular, estava totalmente fora do lugar. Rebaixamento do piso da órbita. O piso de um lado era totalmente diferente do outro. Era, e diplopia. Enxergava duas imagens. Aqui nós temos a tomografia computadorizada, já mostrando, né? Preste atenção no olho normal. Eu vejo todo o globo ocular. No olho esquerdo, normal, nenhuma massa. Agora, se eu olho para o olho direito, eu não vejo todo o globo ocular. É essa diferença aqui de ver todo o globo ocular de um lado e no lado direito ver apenas o início do globo ocular já mostra que ele está muito rebaixado. Essa massa inteira aqui de tumor, com várias calcificações, né? E entrando para dentro da órbita. Então ele entrava na parede lateral da órbita, desmanchava a parede lateral e entrava para dentro da órbita e empurrava o olho. Não entrava no cérebro, né? Ele destruía em várias partes a calota, mas ele não entrava no cérebro, não tinha uma participação de compressão ou invasão intracraniana. Então aqui eu coloquei um traço para delimitar. Aqui outra tomografia mostrando, né, o tumor passando pela parede, então, e desde do pavilhão auricular, podem ver que o tumor ele chega a nível do meato acústico externo e ele vai e passa da órbita
e chega a encostar no etmoide. Então, é uma extensão bem grande do tumor. A ressonância magnética, né, mostrando, olha só como ele está chegando aqui ao etmoide, passando por dentro da órbita, empurrando o olho para baixo, passando por cima do olho e chegando até o etmoide. Então, era interessante, muito interessante fazer uma angiografia para ver da onde vinha a circulação desse tumor. Então a gente fez uma angiografia pela carótida, angiografia carotídea, e não contrastou. E aí nós ficamos num problema grande, né? Não contrastou. Então o que a gente fez? A gente fez uma punção direta no hemangioma e fez uma angiografia por punção direta. E aí apareceu todo o hemangioma, né? Ele tinha uma circulação bem capilar, bem periférica. Não tinha um grande vaso sanguíneo para eu embolizar ou um grande vaso sanguíneo para eu ligar na hora da cirurgia. Então eu sabia que ia ser uma cirurgia difícil com milhares de pequenos ramos entrando e saindo das estruturas. Então aqui, para comparar, a parte tópica e a parte atópica, a órbita esquerda está tópica, a órbita direita totalmente atópica, fora de linha, a linha pupilar completamente diferente, a linha da glabela com estruturas completamente diferentes. Então tudo isso aqui, tudo isso aqui é tumor. Tudo isso aqui é tumor. Olha, vai até o meato acústico externo lá. Tá? E empurra o globo ocular inferiormente. E como era uma criança em fase de crescimento, o assoalho da órbita totalmente rebaixado. Então eu sabia que eu teria que, depois de tirar esse tumor aqui, teria que elevar o assoalho da órbita. Né? Já estava nos planos. E refazer a parte óssea que estava desmanchada pelo tumor, ou pelo fato do tumor vir empurrando, né, enquanto a criança crescia. Então eu pensei no seguinte, em uma ressecção do hemangioma, uma reconstrução do piso da órbita, a princípio com enxerto de costela para poder segurar o olho e para poder fazer uma fixação. Reconstrução da parede lateral, também com enxerto de costela. Reconstrução da calota craniana em todos os lugares com hidroxiapatita. Então, assim, resumindo, fazer pilares com enxerto de costela e fazer o recheio com hidroxiapatita. Esse foi o meu planejamento. Então, aqui nós temos o pré-operatório e o pós-operatório. Tem uma diferença de uns 6 meses entre o pré e pós-operatório. Esse resultado aqui de pós-operatório é um resultado já de mais de 6 meses, tardio. Eu queria fazer tudo junto, mas eu não consegui fazer tudo junto. Foi uma cirurgia muito extensa. Então eu dividi em 2 cirurgias. Eu retirei todo o hemangioma numa cirurgia, esperei a criança se recuperar,
uns 20 dias por aí, 20 e poucos dias. E aí levei ela para uma segunda cirurgia de reconstrução. Então esse aqui é o resultado final e realmente deu muita satisfação esse resultado final, porque manteve todas as estruturas que estavam totalmente desviadas foram para o seu lugar. E como era um tumor benigno, o prognóstico é ótimo, né? Essa criança, com certeza, ela tem que ser vigiada, porque conforme o crescimento crâniofacial vai se desenvolvendo, tem que ver se não vai precisar de retoques. Esses retoques já ficam dentro da cabeça da gente, do plano da gente, porque a gente sabe que a criança vai crescer. Então a criança vai crescer, e eu peguei bem na fase da adolescência, né? Essa foto aqui é mais ou menos um ano antes da cirurgia, uma fotinho que ele tinha, que eu gostei muito. E essa foto aqui é 6 meses depois da cirurgia, então deve ter uma diferença de 1 ano e meio entre uma foto e outra. Tá? E mostrando então que o hemangioma cavernoso ele consegue empurrar as estruturas, principalmente se está em fase de crescimento, e consegue erosar os ossos que estão em fase de crescimento e provocar uma moldagem diferente nesses ossos. E não deixar alguns ossos crescerem também. E para refazer, então tem que fazer pilares e tem que fazer recheio ósseo. Então foi o que eu tentei fazer e funcionou. Com enxertos de costela e com hidroxiapatita microporosa mais macroporosa, mais sangue do paciente, né? Faz uma massa e faz todo o recheio. Realmente isso, esse contorno que vocês estão vendo aqui é com hidroxiapatita. Tá? É um caso interessante, eu espero que vocês tenham gostado de ter visto, porque acho que ajuda bastante nos casos futuros. Né? Muito obrigado, pessoal.